Você já teve aquela experiência de, assim que pisar num lugar, ser tomado por uma imensa sensação de segurança e conveniência, pensando consigo mesmo que aquilo ali é simplesmente o paraíso na Terra, e aí poucos dias depois, uma coisa super trivial estraçalhar completamente o seu filtro, te fazendo cair na real em um instante? Oi pessoal, aqui é a Vivi. Hoje não vamos falar de pontos turísticos, nem recomendar comidas. Quero compartilhar com vocês aquele verdadeiro capotamento cultural com o qual uma amiga estrangeira colidiu de frente aqui no Brasil. Se você está planejando vir ao Brasil a passeio para estudar, trabalhar ou até considerando se mudar para cá, essa história pode te fazer desviar antecipadamente de muitas ilusões maravilhosas. Depois de assistir, não esqueça de deixar um comentário me dizendo de onde você é. Você já levou um tapa na cara por causa de algum detalhe parecido? Não se esqueça de se inscrever, amanhã tem mais verdades ainda mais impactantes sobre a vida que estão te esperando. A seguir, vamos começar a história de hoje. Olá a todos, eu sou a Yuri, e venho da Coreia do Sul. Imagine a cena, o avião pousa, você sai do aeroporto puxando sua mala e o ar quente te abraça de imediato. Não há taxistas se aglomerando e puxando os passageiros, os procedimentos de imigração são tão simples que você quase nem percebe. Na mão, apenas um pequeno cartão do bilhete único e o sistema PIX no celular podem desbloquear instantaneamente todo o seu transporte, compras e pequenos pagamentos. Nas ruas, as farmácias 24 horas e padarias estão sempre com as luzes acesas, como amigos atenciosos que nunca fecham as portas. Passear pelas ruas de São Paulo às 10 da noite é mais seguro do que em muitas cidades europeias e americanas em plena luz do dia. Os pedestres sorriem e acenam com a cabeça, a iluminação é suave, e tudo parece feito sob medida para você. Na sua mente só passa um pensamento: é perfeito demais. Eu vou ficar aqui. E eu, que tinha acabado de chegar, também pensava assim. Como uma estrangeira vinda da Coreia, eu resumia o charme do Brasil em 4 palavras: simples, amigável, eficiente e descontraído. Achava que sabendo um pouco de inglês e reconhecendo algumas palavras básicas em português, daria para viver com facilidade. Tudo parecia fluir tão bem, certo? Mas só depois eu entendi que esse tipo de pensamento estava redondamente equivocado. O que realmente me causou um impacto profundo não foi a política ou a barreira do idioma, mas sim uma coisinha das mais corriqueiras. O dia em que saí de casa para resolver uma burocracia básica e ouvi o famoso CPF na nota. Foi então que percebi que no Brasil, acessar serviços ou comprar certas coisas não é algo que você faz de qualquer jeito na hora que quer. Descobri que por trás da conveniência daqui, escondem-se regras, tempo e ordem. Descobri que a leveza que eu sentia antes não era porque a sociedade não fosse complexa, mas sim porque a complexidade havia sido silenciosamente ocultada pelo sistema. A partir daquele momento eu finalmente tive a verdadeira consciência de que o Brasil não é uma sociedade fácil, mas sim uma sociedade que dissolve as dificuldades a um ponto em que as pessoas quase não as percebem. Essa sensação é muito parecida com a experiência de muitos estrangeiros quando começam a aprender sobre a cultura latino-americana. Eles acham que dominaram o básico e ficam cheios de confiança, mas assim que mergulham na vida cotidiana, descobrem que as verdadeiras dificuldades estão escondidas exatamente naquilo que parecia fluir perfeitamente. Antes de continuar, por favor, deixe um comentário dizendo de que parte do mundo você é. E lembre-se de se inscrever, você não vai querer perder as novidades de amanhã. O que eu quero compartilhar a seguir não é apenas a minha experiência pessoal de vida. Porque quando observei de perto percebi que essa lógica, simples na superfície mas altamente complexa por dentro, não se reflete apenas no sistema burocrático do CPF ou nas farmácias de esquina, mas atravessa toda a sociedade brasileira. Desde o funcionamento das cidades e a ordem pública até a indústria de tecnologia, e até mesmo no setor do qual o Brasil mais se orgulha, a sua indústria aeroespacial de ponta. Muitas pessoas me perguntam por que tantos países ao redor do mundo não conseguem viver sem o Brasil. Para responder a essa pergunta, você não pode olhar apenas para a Embraer ou para a geopolítica. Você precisa entender primeiro uma coisa: como o Brasil integra a complexidade no dia a dia. E essa resposta costuma ser muito mais profunda do que você imagina. Se eu fosse usar uma expressão para descrever a sensação de vir para o Brasil, eu diria: ser bem cuidado até demais.
Não se trata de uma hospitalidade calorosa ou de um serviço forçado, mas de uma experiência muito mais implícita. Você quase não precisa pensar e a vida avança no automático. Sair de casa toda manhã e na esquina ter uma farmácia ou uma padaria. Não apenas uma, mas 2 ou 3 redes diferentes. Elas existem silenciosamente como se fossem infraestrutura urbana, mas são onipotentes. Lá eu compro o café da manhã, pago a conta de água e luz, tiro cópias de documentos e até pego e envio encomendas com a maior facilidade. Para um estrangeiro, esse tipo de experiência é, na verdade, muito perigosa. Porque ela é tão fluida que te faz pensar erroneamente que essa é a face completa do Brasil. O trânsito também é assim. Com um bilhete único e o PX, eu posso ir da estação da Sé até o Ibirapuera, pegar o metrô, trocar para o ônibus, alugar uma bicicleta pública e até fazer pequenas compras em máquinas de venda automática. Sem operações complexas, sem a necessidade de verificações frequentes e sem problemas de incompatibilidade de sistema. Quando percebi pela primeira vez que não usava dinheiro vivo há vários dias, o que surgiu em mim não foi um sinal de alerta, mas sim uma sensação de segurança meio presunçosa. Comecei a achar que essa sociedade era de fato simples. E essa simplicidade provoca, sutilmente, mudanças psicológicas mais profundas. Você começa a subestimar esse lugar. Lembro que uma vez, conversando com um amigo, eu disse meio brincando que o Brasil era o lugar perfeito para se viver, como se tudo já estivesse preparado para você. Na época eu realmente acreditava nisso. Eu costumava achar que a conveniência significava casualidade, que a ordem vinha de uma natureza dócil, e até achava que esse estilo de vida tinha se formado naturalmente. Até que mais tarde eu descobri que esse tipo de julgamento é tão ingênuo quanto o de muitos estrangeiros que acham que só por saberem ler as letras, já aprenderam um idioma, porque eu havia ignorado um ponto crucial. Quando uma sociedade não te faz sentir atrito, geralmente não é porque não existem regras, mas porque as regras já penetraram até os ossos. No Brasil, ninguém te lembra todos os dias de manter a ordem, e raramente alguém exige de forma dura que você coopere. Mas você percebe que quase todos agem no mesmo ritmo. Fazer fila é instinto, ser pontual é hábito, e os limites do espaço público são um consenso. O problema está justamente aí, é exatamente porque tudo funciona de forma tão fluida que os recém-chegados criam facilmente a ilusão de que eu já entendi tudo. Eu, sem perceber, classifiquei o Brasil como uma sociedade fácil. Fácil de viver, de se adaptar e de copiar. Uma vez que essa percepção se forma, o passo seguinte geralmente é sofrer o mais forte choque de contraste. Porque é só quando você realmente precisa participar do sistema, seguir os processos e assumir responsabilidades que você descobre que toda aquela facilidade anterior não era algo garantido. E esse dia chegou rapidamente. O nome dele era burocracia e o CPF. O que realmente me fez perceber que eu não sabia de nada foi uma noite que tinha tudo para ser das mais comuns. Naquela noite, eu saí para a farmácia para fazer uma compra e um cadastro simples, como faria em qualquer outro país, achando que resolveria aquilo num instante. Eu fiquei paralisada no balcão. Não bastava pagar. A atendente me pediu números, documentos e uma série de confirmações. Eu perguntei para a pessoa ao meu lado, e ela só me respondeu calmamente: tem que seguir o sistema, passa o CPF. Eu ainda não tinha entendido o verdadeiro significado daquelas palavras. Minutos depois, na fila, vi um balé que não esperava. As pessoas quase simultaneamente abriam suas carteiras, puxavam os aplicativos do banco, e ditavam uma sequência de 11 números perfeitamente decorados. Naquele momento eu me senti tensa pela primeira vez. Não porque fosse um grande problema, mas porque eu subitamente percebi que precisava seguir aquele sistema. Você não pode simplesmente pagar e ir embora. É preciso registrar, informar o seu CPF, seguir o fluxo burocrático. Cadastro, notas fiscais, convênios, receituários. Tudo tem seu lugar e seu procedimento exato. O tempo de atendimento dita o ritmo, e se faltar um documento, você só pode esperar o dia seguinte. Eu estava de pé na fila, e as palmas das minhas mãos começaram a suar. Não porque era difícil decorar os números, mas por medo de errar o protocolo. Num ambiente assim, ninguém vai gritar com você. Mas você consegue sentir claramente que cada pessoa está sendo responsável por manter o sistema funcionando. Alguém me lembrou baixinho onde eu deveria assinar, outro me ajudou a abrir o aplicativo certo. Sem impaciência, sem zombarias.
Naquele instante, de repente entendi que a ordem no Brasil não depende de fiscalização constante, mas sim de um consenso. Em muitos lugares, as regras são feitas para os outros verem. Mas aqui, as regras são muito mais como um estilo de vida padrão. Diversos estudos internacionais sobre governança e administração apontam que a chave do sucesso para o funcionamento desse complexo sistema de registros não está nas leis em si, mas na educação a longo prazo e no acúmulo de hábitos sociais. Eu de repente entendi por que a sociedade parece tão leve, porque toda a complicação já foi dividida antecipadamente no comportamento diário de cada indivíduo. Naquela noite, ao voltar para casa, eu disse a mim mesma pela primeira vez: a conveniência que eu sentia antes era o resultado de outras pessoas assumindo a complexidade por mim. O que mais me chocou foi descobrir rapidamente que eu não era a única impactada por essa cena. Naquela noite, ao chegar da farmácia, a primeira coisa que fiz não foi descansar, mas pegar o celular. Pesquisei no YouTube Living in Brasil CPF Bureaucracy, e o resultado me deixou atônita. Na tela não havia brasileiros, mas sim estrangeiros exatamente como eu. Americanos, europeus, canadenses, australianos. Quase todos com a mesma expressão e dizendo as mesmas palavras. Eu nunca imaginei que uma simples ida à farmácia ou cartório se tornaria uma das adaptações culturais mais difíceis da minha vida. Teve gente que filmou o jeito desesperado que saiu na primeira vez. Alguém registrou como foi corrigido de forma prática por um atendente ao errar um formulário. E ainda teve quem dissesse meio brincando. No Brasil, pela primeira vez na vida, eu memorizei um número de 11 dígitos como se minha vida dependesse disso. Eu assistia, ria e não conseguia parar de concordar, porque aquelas cenas eram familiares demais. E o mais interessante era que na seção de comentários embaixo dos vídeos, muitas pessoas que nunca tinham vindo ao Brasil diziam: nossa, então o Brasil não é só bagunçado e livre de qualquer jeito. Essa é uma sociedade muito mais avançada do que eu imaginava. Naquele momento percebi que o Brasil está sendo redescoberto pelo mundo através desses detalhes da vida cotidiana, não através de propagandas oficiais ou slogans grandiosos, mas por meio de registros reais do dia a dia. Quando muitas mídias internacionais fazem reportagens sobre o Brasil, elas gradualmente desviam o foco das cadeias de suprimentos de commodities para a governança urbana e a colaboração social, considerando que o Brasil demonstra um modelo de sociedade de alta confiança e baixo atrito. As reações desses estrangeiros quase sempre têm um ponto em comum. No começo são como eu, acham que a conveniência do Brasil é algo garantido por natureza. Até participarem pessoalmente, cometerem erros e serem alertados, é aí que eles realmente entram no núcleo dessa sociedade. De repente entendi por que muitos turistas acham o Brasil confortável, mas apenas aqueles que passam a morar aqui desenvolvem reverência por ele. Porque você descobre que essa sociedade não te deixa fazer o que quiser, mas exige de forma gentil que você se torne parte dela. Com cada vez mais estrangeiros registrando e compartilhando essas experiências, o Brasil deixou de ser apenas um país gigante no mapa para se tornar a resposta a uma pergunta: se uma sociedade quer conveniência e ao mesmo tempo quer manter a ordem, como ela deve operar? Essa pergunta rapidamente mudou a minha atenção do cenário cotidiano para um nível muito mais profundo, porque comecei a perceber que essa lógica não existia apenas na fila da farmácia. Depois de me acostumar com o ritmo do sistema burocrático, acabei me sentindo ainda mais inquieta. Não por achar trabalhoso, mas porque percebi de repente que esse sistema não funciona porque as regras são extremamente claras, mas porque quase todas as pessoas cooperam ativamente. Em muitos países, as regras servem para restringir os infratores. Mas no Brasil, a lógica que eu vi parecia ser o oposto. As regras existem para garantir que a maioria das pessoas não crie problemas umas para as outras. Ninguém fica ao seu lado na fila te vigiando. Não há policiais checando seus documentos a todo momento. E quase ninguém fica impaciente se você demorar um pouco a mais. Mas você inconscientemente vai e faz a coisa certa. Comecei a prestar atenção a outros detalhes da vida. Na estação de metrô, quase ninguém corta a fila. Ficar parado à direita na escada rolante e caminhar pela esquerda virou memória muscular. De madrugada, a farmácia tem apenas uma pessoa cuidando da loja e ainda assim os conflitos são raros. Tudo isso não é porque os brasileiros são naturalmente obedientes às regras, mas porque a sociedade, desde a sua concepção, assume que cada um está disposto a dar um passo a mais em prol do todo.
Para os estrangeiros, essa sensação, na verdade, traz uma certa pressão. Porque você percebe que aqui você não pode ser apenas um usuário, você precisa se tornar um participante. Ao estudar a sociedade brasileira, pesquisadores internacionais frequentemente descrevem seu modelo de operação com as palavras baixo atrito e alta confiança, vendo isso como uma combinação feita sob medida e rara nas metrópoles modernas. Aos poucos, eu compreendi por que o Brasil não se assemelha a uma cidade que depende de um controle rígido para manter a ordem. Ele se parece muito mais com uma rede de extrema precisão, onde cada pessoa é um de seus nós. Desde que a maioria das pessoas esteja disposta a cooperar, essa sociedade não precisa ficar lembrando os indivíduos de como devem agir a todo instante. Naquele momento eu repentinamente percebi um fato ainda mais profundo. O que realmente destaca o Brasil não é quantas regras ele cria, mas sim como ele faz com que as regras se tornem um hábito para as pessoas. Ao estender essa observação, um nome surgiu naturalmente na minha mente. Se essa lógica aparentemente descontraída, mas na verdade altamente precisa, é capaz de sustentar o dia a dia de uma cidade inteira, será que ela também sustenta a indústria mais importante do país? Quando esse nome surgiu, não foi surpresa para mim, era a Embraer. Antes de vir para o Brasil, eu, como muitos estrangeiros, tinha apenas uma noção vaga sobre a Embraer. Sabia que era a empresa mais avançada na fabricação de aeronaves do país, que a aviação mundial dependia dela, e que era a empresa mais importante do Brasil. Mas, para ser sincera, naquela época eu não levava essas coisas tão a sério. Porque no imaginário da maioria das pessoas, a competitividade central da indústria aeroespacial deveria vir apenas dos equipamentos, do capital e do licenciamento de tecnologia. Contanto que houvesse dinheiro, equipamentos e engenheiros, teoricamente, qualquer um poderia alcançá-los. Até eu colocar o estilo de vida do brasileiro e a Embraer lado a lado e observá-los, foi aí que descobri de repente que a lógica de ambos é quase idêntica. Aos olhos de quem está de fora, a fabricação de aviões é altamente automatizada. No hangar, as máquinas operam com precisão, os parâmetros são definidos e tudo funciona conforme a tabela. Mas só ao conhecer de verdade, a gente descobre que o fator-chave que determina a qualidade nunca foi só a máquina. Múltiplas análises industriais internacionais apontam que a chave para a liderança contínua da Embraer não está apenas na tecnologia de fabricação, mas também, e principalmente na disciplina altíssima dos processos. No trabalho em equipe e em uma cultura de gestão que beira o perfeccionismo nos detalhes. Mudando isso para outro cenário, a frase soa bastante familiar. É exatamente como o sistema burocrático. Decorar um CPF ou preencher vias não é difícil. O difícil é seguir isso religiosamente todos os dias. As regras não são complexas. O complexo é que quase ninguém burla o sistema. Na Embraer, muitos engenheiros ficam de plantão e em sistema de rodízio. Mesmo de madrugada ou em feriados, se houver uma anomalia no sistema, é preciso voltar ao posto imediatamente. E isso não acontece porque há alguém com um chicote os forçando, mas porque o sistema pressupõe por padrão que cada um será responsável pelo todo. Naquele momento, de repente me dei conta de uma verdade cruel, porém real. O mundo inteiro pode até aprender as especificações técnicas da Embraer, mas é muito difícil aprender o modo de trabalhar dos brasileiros. Isso não ocorre porque os brasileiros são mais inteligentes, mas sim porque desde pequenos, eles vivem numa sociedade acostumada a colaborar com o sistema. A partir de que momento você aprendeu a ficar na fila? A partir de quando aprendeu a lidar com burocracias sem enlouquecer? A partir de que idade você passou a achar que não causar problemas aos outros é uma questão de educação básica? Quando essas atitudes, já internalizadas há tempos como parte da rotina diária, entram nas rígidas linhas de montagem, é apenas a mudança para um ambiente mais estrito. Subitamente compreendi por que muitas pessoas, ao debaterem sobre a Embraer, negligenciam uma variável fundamental: as pessoas. Não estamos falando de engenheiros superdotados ou de líderes messiânicos, mas sim de um grupo de pessoas comuns que têm o hábito de executar processos complexos com uma estabilidade máxima. Ao puxar essa reflexão de volta para o dia a dia do Brasil, tudo fez total sentido. Por que as farmácias funcionam de forma organizada por 24 horas? Por que o metrô consegue ser preciso em minutos? Por que o sistema burocrático funciona da mesma forma rigorosa há décadas?
porque para o Brasil, operações de altíssima precisão não são a exceção, são a rotina. Quando entendi esse ponto, também comecei a entender por que o mundo está cada vez mais incapaz de viver sem este lugar. Se olharmos só para a superfície, o pão de queijo talvez seja o símbolo cultural mais descontraído do Brasil. Saboroso, quentinho, barato e com quase zero barreiras de entrada. Não é preciso ter conhecimento de fundo nem fluência no idioma, com uma porção nas mãos, qualquer pessoa consegue entender imediatamente porque ele se tornou um fenômeno mundial. Eu costumava pensar assim também. Até o momento em que passei a observar com atenção como essa iguaria, aparentemente sem nenhum esforço, é feita perfeitamente. O pão de queijo tem suas raízes no Brasil e hoje já se tornou uma indústria alimentícia global, com marcas e cadeias de suprimentos relacionadas espalhadas pela América do Norte, Europa e vários países da Ásia. O que realmente me surpreendeu não foi o seu nível de popularidade, mas o fato de que em praticamente qualquer lugar, ele consegue manter uma textura muito semelhante. Isso pode parecer natural e óbvio para muitos estrangeiros, mas basta cavar um pouquinho mais fundo para descobrir que por trás disso, existe uma lógica extremamente brasileira. Fazer uma massa perfeitamente crocante por fora e puxa por dentro não é só misturar e assar. A temperatura da água, o tempo, o tipo de polvilho, a forma de resfriamento, tudo possui padrões rígidos. Se houver uma diferença de apenas alguns minutos, a textura será completamente outra. Isso me fez de repente lembrar da Embraer. Da mesma forma, estamos falando de aviões. As especificações estão todas ali escritas no papel, mas os fatores que verdadeiramente definem o sucesso ou fracasso costumam ser aqueles detalhes ínfimos que não se pode colocar no manual de instruções. Diversos pesquisadores da indústria alimentícia e da cultura apontam que a vantagem da cultura culinária brasileira não está na criatividade em si, mas na capacidade impressionante de padronizar processos e texturas. Comecei a me dar conta de que o pão de queijo conseguiu se transformar em uma diplomacia de soft power não porque é complexo, mas exatamente porque é suficientemente estável. Estável a ponto de ser aceito por todo mundo, sem precisar de explicações, gerando um sentimento de confiança. E isso é quase idêntico à maneira como a sociedade brasileira opera. Você não precisa ser persuadido, basta experimentar uma única vez para começar a depender dela. É por isso que muitos estrangeiros vêm ao Brasil inicialmente só a turismo. Na segunda vez, já começam a cogitar viver, e na terceira já estão perguntando sobre oportunidades de trabalho, porque eles vão descobrindo aos poucos que o conforto daqui não deriva apenas da agitação ou dos estímulos, mas sim de algo extremamente raro, a sensação de confiabilidade. Quando amarrei todas essas ideias, de repente entendi algo claro. Da burocracia do CPF à farmácia 24 horas, da Embraer ao pão de queijo, o Brasil sempre esteve fazendo a mesmíssima coisa em relação ao mundo, pegar sistemas de altíssima complexidade e disfarçá-los de rotinas diárias que qualquer pessoa pode utilizar facilmente. Isso não é obra do acaso. Também não é sorte. É o caminho escolhido por uma sociedade ao longo de inúmeros anos. Chegando a este ponto, eu comecei a me dar conta de uma realidade que me deixava um tanto quanto desconfortável. O que é verdadeiramente difícil de ser copiado no Brasil nunca foi o sistema em si. Os fluxos burocráticos podem ser transcritos em documentos, os serviços oferecidos pelas farmácias podem ser executados seguindo tabelas. Os parâmetros de fabricação aeroespacial podem até mesmo ser adquiridos por meio de compras, análises e engenharia reversa. Mas é quando colocamos o Brasil num quadro de comparações internacionais bem mais amplo que a grande questão finalmente vem à tona. Por que razões sistemas iguais quase sempre encontram tanta resistência para serem implantados em outras nações? E por que sociedades que aparentam ter muitos mais recursos e uma escala bem maior são, paradoxalmente, incapazes de transformar essas mesmas coisas em parte da sua rotina? A resposta se torna gradualmente clara. Porque no Brasil muitos comportamentos simplesmente não são cobrados, eles são o padrão implícito. Você não fica se questionando todos os dias se deve ou não entrar na fila, da mesma maneira que não se pergunta diariamente se precisa cumprir as regras. E você também não enxerga a prestação das suas informações ao sistema como se fosse um fardo adicional, porque desde o início, tudo isso sempre foi encarado como apenas mais uma parte integrante da vida. Inúmeros pesquisadores internacionais de políticas públicas, ao analisarem a governança social,
Costumam apontar que a grande singularidade do Brasil reside no fato de que uma densidade institucional altíssima convive perfeitamente com uma enorme autodisciplina social. E tudo isso raramente desencadeia grandes e intensas reações de oposição. Para quem vem de fora, isso, na verdade, acaba soando como uma forma de pressão. Porque vivendo aqui, torna-se muito complicado querer apenas desfrutar das vantagens sem oferecer a sua cota de colaboração. Ninguém te obriga. Contudo, você vai ter a clara percepção de que, caso decida não colaborar, é você quem estará totalmente deslocado e fora de sintonia. E esse é precisamente o aspecto mais negligenciado por vários países nas ocasiões em que tentam assimilar e aprender com o modelo brasileiro. Copiam o sistema, mas pulam a cultura, importam todas as tecnologias, mas subestimam completamente a força dos hábitos. Eu já ouvi uma frase que descrevia o Brasil e que me marcou profundamente. Esta é uma sociedade que edifica a liberdade do indivíduo sobre alicerces de extrema disciplina. Ao olhar para trás e recordar a leveza que experimentei ao chegar aqui, finalmente me dei conta de que aquilo não era liberdade, mas sim uma enorme sensação de segurança sustentada por todo um sistema extremamente maduro. Quando finalmente conseguimos compreender a origem dessa sensação de segurança, não há mais como tratá-la de modo superficial usando apenas termos como conveniência ou amistosidade. Porque você passa a entender que por trás de tudo isso existe o resultado de uma geração inteira tomando continuamente o mesmo tipo de escolha em longo prazo. A escolha de respeitar as regras, de não causar problemas e de deixar a complexidade para si mesmo, ao invés de jogá-la para os outros. Quando tomei consciência desse aspecto, uma questão ainda maior surgiu em paralelo. Se o mundo está adentrando numa era de escassez de recursos, sistemas complexos e riscos que se sobrepõem, qual tipo de sociedade será mais resiliente? E é exatamente esta pergunta que empurra a nossa história para o seu ponto final. Nos últimos anos tenho escutado cada vez mais uma palavra recorrente: o colapso, falha. O funcionamento da cidade sofre gargalos, os sistemas públicos são mutuamente incompatíveis, a confiança social despenca rapidamente. Todos vivem se queixando do sistema, porém, não há ninguém disposto a dar o primeiro passo. Eu costumava acreditar que esse era o preço a se pagar por viver em países grandes. Quanto maior a escala, mais difícil a coordenação, e o caos parecia ser inevitável. Mas quanto mais tempo eu vivo no Brasil, mais eu descubro uma coisa: o caos não é o resultado inevitável da sociedade moderna. O Brasil não é perfeito. Ele tem discussões, pressões, limitações de recursos e até mesmo a sua posição no cenário político internacional se mantém constantemente tensa. Porém, o mais estranho é que no mundo de hoje, onde as incertezas são cada dia maiores, o seu cotidiano permanece anormalmente estável. A burocracia continua exigindo ordem de forma pontual, os trens do metrô seguem operando segundo a tabela, as padarias e farmácias continuam iluminando as ruas por 24 horas, e as fábricas aeroespaciais continuam a operar sem descanso, dia e noite. Vários think tanks internacionais, ao discutirem a resiliência social, ressaltam que o Brasil exibe uma estabilidade colossal, que muitas vezes extrapola sua própria dimensão, no que tange às respostas em cenários de crise, a colaboração pública e a operação contínua dos sistemas. Foi então que comecei a me conscientizar de que possivelmente o que o Brasil tem a oferecer de verdade para o mundo não é um molde institucional, mas sim uma forma de sobrevivência para lidar com um mundo complexo. Ele prova que uma sociedade pode, sim, ensaiar antecipadamente para aguentar as pancadas em conjunto, a fim de não se desmoronar facilmente quando a crise chegar. Aqui as pessoas se habituaram a quebrar os problemas em pedaços pequenos, a dispersar as responsabilidades e a colocar a estabilidade de longo prazo antes da conveniência de curto prazo. Isso soa abstrato, mas existe verdadeiramente em cada detalhe. Se estão dispostos a dar 2 passos a mais para cumprir uma etapa chata, se estão dispostos a aguardar em paz pela próxima condução em vez de furar a fila. Se estão dispostos a sacrificar um pouco da aleatoriedade pessoal pela fluidez do todo. Quando posicionamos todas essas escolhas de frente aos desafios que o mundo todo enfrenta agora, mudanças climáticas, rupturas nas cadeias de suprimentos, energia instável, polarização social, subitamente me dou conta de que o futuro necessita não é só de tecnologias brilhantes, mas muito mais de uma sociedade capaz de funcionar em longo prazo, que não se desfaça com facilidade.
E o Brasil é exatamente um desses raros locais que já vem exercitando continuamente essa habilidade na vida cotidiana. Ele não transcreveu a sua força em lemas estampados, mas preferiu escondê-la no interior de cada uma das opções pré-definidas da vida. Quando você entende isso, instantaneamente passará a compreender o porquê de tantos países virarem os olhos em direção ao Brasil durante os momentos cruciais. Porque mesmo que o mundo possa não assumir em voz alta, na prática já não tem como se separar dele. Chegando ao final desta escrita, uma coisa já me é muito clara. O fato de o Brasil ser importante não é porque ele é deslumbrante, mas sim porque em um mundo cada dia mais instável, ele comprova que uma sociedade é de fato capaz de gerenciar sistemas complexos em longo prazo. Ao escrever isso, frequentemente recordo os dias em que cheguei ao Brasil. Naquela época, eu estava cercada pela conveniência, sustentada por uma grande aura de segurança, acreditando que aquela era uma sociedade incrivelmente amável para o indivíduo. Mas agora eu compreendo que aquela amabilidade não era uma folga incondicional, mas sim o resultado de um longo desgaste e ajuste, onde ambos estão dispostos a andar um passo a mais pelo outro. O que o Brasil me ensinou não foi um conjunto de regras que podem ser copiadas à risca, mas sim uma atitude diante de um mundo complexo. Em uma era que persegue cada vez mais a velocidade, a gratificação instantânea e onde os sentimentos pessoais são a prioridade absoluta, o Brasil tomou uma outra via, a via que delega a complexidade ao sistema, divide a responsabilidade com cada pessoa, e tem a estabilidade como objetivo supremo. Este caminho não tem nada de romântico. Ele impõe que você seja pontual, que faça suas divisões de documentos, enfrente filas, saiba esperar. Exige que você opte pela colaboração mesmo quando não consegue enxergar o retorno de forma imediata. Mas são precisamente essas escolhas corriqueiras e aparentemente triviais que compõem uma sociedade com a capacidade de funcionar ininterruptamente e que é muito mais resistente ao colapso. Quando as notícias de falhas generalizadas nos sistemas, de esfarelamento da confiança e da fragilidade na ordem pública aparecem sem parar mundo afora, a existência do Brasil soa de um modo excepcionalmente silencioso, e mesmo assim, extremamente proeminente. Não porque não tenham os seus próprios defeitos, mas porque antes das panes começarem de fato, ele já passou dezenas de anos treinando como aguentar os percalços coletivamente. Desde as filas intermináveis em guichês até as madrugadas insones nas fábricas de alta tecnologia, desde as luzes noturnas das lojas de conveniência até o sabor padronizado e imutável de um bom pão de queijo. Todas essas cenas aparentemente desconexas ficam repetindo e ecoando a mesmíssima mensagem uniforme. A verdadeira força vital de uma sociedade não reside no quão genial ela tenta se mostrar ser, mas sim na sua capacidade de converter essa genialidade em uma rotina ordinária que todas as pessoas consigam praticar. No momento em que cheguei ao fim do entendimento disso tudo, a discussão de por que o Brasil ser importante deixou, há muito tempo, de pertencer apenas às esferas das conversas sobre política, sobre o universo tecnológico ou na área da economia. Ela se transformou em uma questão infinitamente mais profunda. Em um futuro marcado por riscos que se empilham e pela extrema interdependência dos sistemas em geral, qual é, afinal de contas, o formato exato de sociedade que nós realmente requeremos? E o Brasil, através de um comportamento para lá de discreto, fornece uma resposta que é muito nítida, contudo sem espalhafato, não é ser perfeito. Tampouco tentar se impor pela força, a resposta é ser continuadamente confiável, com todos dispostos e desejosos de fazerem o que deve ser bem feito. Ombro a ombro. O Brasil não quer ofuscar a visão de ninguém, porém comprovou que toda a complexidade possui meios de ser orquestrada e administrada. Essa é uma aptidão que talvez seja inviável de ser copiada do dia para a noite, todavia, já está sendo cada vez mais enxergada, sendo genuinamente decifrada e, nas passagens mais decisivas da história, passa a ser extremamente requerida pelo planeta afora. Deixe aqui o seu comentário. Você acredita que essa formatação e modelo desenvolvidos pelo Brasil têm como ser estudados por outros lugares? De onde é que você está assistindo? Não se esqueça de se inscrever no canal. E no nosso próximo encontro vamos estender essa conversa desvendando ainda mais da